Se decidir começar, vá até o fim. Caso contrário, os negócios inacabados o assombrarão por toda a vida. ExpressoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. O ExpressoCast está chegando até você para mais uma edição recheada de informação, prestação de serviço com a credibilidade do Expresso. ExpressoCast. No programa de hoje tem o Papo do Dia com o vereador Felipe Laudade de Guaranésia. No quadro Especialistas, a nutricionista Daniela Alabar Sinardi traz importantes dicas de uma alimentação saudável para enfrentarmos a Covid-19. Ainda tem um alerta para a população de toda a região, com a Maria Amélia, coordenadora do Procon de Guaxupé. Tudo isso agora no seu ExpressoCast. Quer dar um presentão pro seu amor? Pague com seu cartão Sicoob Card e concorra a prêmios. Promoção Sicoob Card Mozão Premiado. No mês dos namorados, a cada R$50 em compras no crédito, você pode concorrer até 12 milhões de pontos no Coopera. Quanto mais você usar seu cartão, mais chances tem de ganhar. De 1º a 30 de junho. Cadastre-se e participe. Sicoob.com.br/Mozão Premiado. Ah, seu mozão merece esse presente. Sicoob, faça parte. Especialistas. Começamos então com a Daniela Alabarce no quadro Especialistas. A Daniela é nutricionista e vai falar como a nutrição pode ajudar a enfrentar a Covid-19. Como a nutrição pode ajudar a enfrentar a Covid-19? O papel da nutrição em um melhor desempenho do sistema imunológico deve ser entendido como um processo contínuo e construído ao longo do tempo. Uma alimentação balanceada com a ingestão de proteínas, carboidratos e gorduras, além de micronutrientes como vitaminas e minerais, é essencial para a manutenção adequada das defesas do organismo. Nenhum alimento por si só é capaz de realizar milagres e melhorar a imunidade, muito menos de um dia para o outro. Alguns nutrientes, como as proteínas, as vitaminas A, C e D, minerais como ferro, zinco, selênio e probióticos, são importantes reguladores das funções metabólicas relacionadas à imunidade. É importante falar sobre a nutrição das pessoas que foram infectadas. Nesses casos, é importante a utilização de suplementos especiais que estimulam a imunidade e a formação dos músculos. Os mais indicados são a vitamina D, vitamina B12 e cálcio, mas eu sugiro você procurar o seu médico nutricionista para melhor orientar em relação à dosagem. Frutas, verduras e legumes devem ser consumidas de 3 a 5 porções por dia, para fornecerem a necessidade de vitaminas e minerais. No aporte de proteínas, podem comer fontes de proteína animal, como carnes, ovos, ou optar pela proteína de origem vegetal, como o consumo de leguminosas, que seriam os feijões, lentilha, ervilha. Após a pandemia, devemos focar em alimentos que contenham nutrientes que atuam no nosso metabolismo, sem esquecer do exagero de açúcares e gorduras, principalmente a gordura saturada, que é encontrada em origem animal, e a gordura trans, que é encontrada em alimentos industrializados. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá, vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Atenção região para este alerta da minha amiga Maria Amélia, coordenadora do Procon de Guaxupé. Tem gente tentando aplicar um golpe pela região usando o argumento da obrigatoriedade da compra pelos comerciantes, principalmente, do Código do Consumidor atualizado. É um golpe antigo, minha gente, mas que voltou esta semana com algumas tentativas da aplicação do golpe na cidade de Guaxupé. Maria Amélia, é com você. Hoje aqui em Guaxupé nós recebemos diversas reclamações de comerciantes que foram vítimas de tentativas de golpes, de um suposto fiscal do Procon. A pessoa se apresenta com um crachá escrito Defesa do Consumidor, praticamente obrigando as pessoas a adquirirem uma edição por R$30 de um Código de Defesa do Consumidor que seria atualizado. Então eles justificam que aquele que a pessoa tem não está atualizado e ele tem que comprar um novo.
Isto não procede, este não é um procedimento do PROCON, certo? É um golpe, é uma fraude, né? As pessoas, na verdade, são vendedores de livros e eles querem vender esse código por R$30. E, na verdade, a única obrigatoriedade que existe no comércio de maneira geral é que cada um tenha o seu código de defesa do consumidor atualizado no seu estabelecimento, código este que, ao menos aqui no PROCON de Guaxupé, nós distribuímos gratuitamente. As pessoas podem adquirir também, comprar, isso não é problema algum, mas a obrigatoriedade é de ter o código no seu estabelecimento. A partir do momento que você tem o código, o exemplar da Lei 8.078/90, não existe obrigatoriedade de adquirir um novo. Então, qualquer coisa que acontecer, vocês denunciem, certo? Não se sintam coagidos, podem entrar em contato com o PROCON da sua cidade, do PROCON de Guaxupé, com a polícia, que essas pessoas não podem coagir nem obrigar nenhum comerciante a adquirir um código ao qual eles não são obrigados, tá? Então, muito cuidado e fiquem de olho. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Papo do Dia. E agora, dentro do Expresso Cast, tá na hora do Papo do Dia. E hoje nosso Papo do Dia é com um vereador que eu considero como o maior nome, pelo menos nas redes sociais. Ele tá em todas, aparece demais nas redes sociais, é um grande destaque. Eu diria até a nível regional. Eu não vejo um outro vereador na região que faça um trabalho tão bacana como ele faz no Facebook, principalmente no Facebook. Estou falando de Felipe Nardi Laudade, vereador de Guaranésia. Felipe, seja bem-vindo ao Expresso Cast. Obrigado, Antônio Cláudio. É um prazer estar participando com você. Inicialmente, queria agradecer pelas suas palavras. É a primeira vez que a gente participa com você nesse formato. Ressaltando, né, que tudo que você disse nada mais é que a nossa obrigação, né? É ser transparente, é levar informações para a população para que ela saiba o que acontece no dia a dia da nossa cidade enquanto Casa Legislativa, enquanto Câmara Municipal. Você usa muito bem as redes sociais, mas você tem esta mesma análise que eu fiz no começo desse bate-papo, Felipe? Você é o vereador, aqui em Guaranésia eu tenho certeza disso, mas eu quero saber a sua opinião, que acaba se destacando mais nas redes sociais? Então, eu confesso, Antônio Cláudio, que eu troco muita figurinha com muitos vereadores aqui da nossa região, sim. E tanto eu os procuro, quanto eles me procuram, sabe? Tem um estreito relacionamento, por exemplo, né? Vou citar alguns nomes, mas me perdoem os que, de repente, eu não citar. O Hugo Laimonte Santos, João Fernando, Paulo Rogério em Guaxupé, converso muito com o Zé Miranda, que é secretário de esporte em Caconde, que está fazendo um excelente trabalho. Então, seja com a classe política da região ou com a população em si que vem atrás da gente ou que a gente vem atrás, eu acredito que sim, esse trabalho nas redes sociais, tanto o meu serve de espelho para algumas pessoas na região, como eu procuro me espelhar muito nas coisas boas que acontecem nas cidades da região e procurar trazê-las para Guaranésia. Mas desses que você citou aí, eu confesso que você está bem à frente, hein, Felipe? Eu pelo menos vejo dessa forma. Mas, ô Felipe, tem os dois lados da moeda também nesse caso, né? Ao mesmo tempo que isso te dá uma enorme visibilidade, por outro lado, você acaba sendo um vereador que se expõe demais, né? Você já chegou a bloquear alguém que te aborreceu muito nas redes sociais, Felipe? Olha, são dois aspectos. Até ontem eu conversava com o vereador Du, aqui na Câmara, sobre esse trabalho de prestação de contas que chamam nas redes sociais, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba se expondo, a gente acaba que torna-se, né, uma referência da população para pedidos, para demandas que, de repente, e eu sempre procuro frisar muito isso para a população, né, que é direito dela, de repente, um tratamento à saúde, uma consulta, mas às vezes por alguma dificuldade, pelo trabalho, ela acaba se socorrendo do vereador. Então, eu confesso que essa exposição gera um trabalho muito grande. Eu fico praticamente
das 7 horas da manhã, sem falsa demagogia alguma, até as 11 horas da noite, respondendo mensagens, arrumando os pedidos que eu vou fazer no outro dia, as demandas que eu vou encaminhar à prefeitura, e nesse inteirinho aí da gente tá postando as coisas, prestando conta nas redes sociais, às vezes algumas pessoas vêm sim, Antônio Cláudio, com palavras desagradáveis, com palavras de baixo calão, e eu procuro sim bloquear, né? A gente é pai de família, são poucas, eu devo ter aí ao longo de 12 anos de vida pública uma meia dúzia de pessoas bloqueadas que eu nem sei te falar quem é, mas eram pessoas, às vezes até perfis falsos, né, que vinham aí com mensagens com palavras de baixo calão, desviando o foco da conversa, mas eu sempre procuro receber todas as críticas de maneira muito positiva. Agora, quando parte para ataques, né, é melhor a gente não ter essas pessoas nas redes sociais, até porque a gente tem pai, tem pai também, tem mãe, tem filhas e tem que ser exemplo. Ô Felipe, como em suas redes sociais, aí no Facebook principalmente, você posta muito conteúdo nessa prestação de serviço, talvez você seja uma das pessoas mais preparadas para fazer uma avaliação do governo do Laércio, porque você recebe tanto pessoas criticando quanto elogiando o governo do Laércio. Nesse momento, então, eu queria que você... como é que você avalia a percepção da população em relação ao governo do Laércio Sintra Nogueira? Tá, joia. Antônio Cláudio, essa análise que a gente vai fazer agora, né, de forma, podemos dizer, momentânea e é de uma realidade totalmente atípica, né, por conta da pandemia. Então eu procuro ter cuidado em setorizar, né, tanto as críticas quanto os elogios, né. Por exemplo, terça-feira, na reunião da Câmara mesmo, eu fiz uma crítica a duas, na verdade. Uma à cultura e ao esporte e outra ao meio ambiente. Por que eu fiz uma crítica à cultura e ao esporte? Nós estamos vendo aí que a pandemia impediu espetáculos, atividades culturais e esportivas de forma coletiva, né? E nós temos aí recursos que a prefeitura recebe, seja via fundo de cultura, seja via do patrimônio cultural e outros mais que, por obrigatoriedade, devem ser gastos com estas áreas. Então eu acho que nesse aspecto falta um pouco, né, a prefeitura trabalhar aí de uma forma mais incisiva a manutenção dos parques, das academias, das nossas quadras. Você vê, por exemplo, uma quadra da Coab que há anos está lá largada. Meio ambiente, foi uma outra pasta que eu fiz crítica, né? Nós estamos aí perdendo em torno de R$200 mil por ano que poderiam estar sendo investidos em saneamento básico, bastando o município, que já tem, que criou o fundo de saneamento, fazer o plano municipal de saneamento básico. Mas isso está muito, se é que está fazendo, a passos de tartaruga. E 200 mil no orçamento de uma prefeitura faz muita falta. Nós temos aí diariamente reclamação dos nossos córregos, pedido de limpeza, né, ativação dos interceptores para que não fique cheirando aí as casas ribeirinhas ali que moram ali nas proximidades dos córregos. Nós temos aí, até disso na reunião também, um viveiro da prefeitura com multas. Eu ganhei algumas, o presidente da Câmara, Edilson, ganhou muitas também. Eu até critiquei que essas multas, elas não têm que ficar em viveiro. Guaranésia é uma cidade que tem muito pouca árvore. Então falta ação, né, por parte de algumas pastas na gestão do Laércio. E por outro lado, a gente vê aí, por exemplo, a área da saúde que vem aí trabalhando bem nessa pandemia. Foi inaugurado agora o posto de atendimento ao Covid, para dar aí uma certa tranquilidade nesse momento difícil dos pacientes. Todas as demandas que eu procuro levar à saúde, sou sempre muito bem respondido e atendido, e quando não atendido também a gente tem por obrigação falar a realidade para a população. Hoje mesmo aconteceu um fato: uma pessoa precisa de um determinado colírio que não é obrigatório o fornecimento pela prefeitura, ela só fornece o genérico e a pessoa não tem dinheiro para comprar. A gente passa a realidade para a população, a gente não tem que ficar dando tapinha nas costas, e ao mesmo tempo, pela experiência que a gente tem, a gente orienta a pessoa a procurar a justiça, a entrar com uma demanda judicial
para fazer jus aí ao recebimento do medicamento. Então, enfim, concluindo, é uma análise que tem que ser feita num momento de pandemia de uma forma setorizada, né? Analisando aí cada pasta, cada área, para poder tecer algum comentário, seja de forma positiva ou negativa. Perfeito, Felipe. Essa seria a minha segunda pergunta, a sua avaliação. Eu não fui muito claro na minha pergunta. Eu queria que você avaliasse como a população hoje enxerga o governo Laércio, porque você consegue ter esse feedback com os comentários das suas postagens, né, Felipe? A população avalia bem o governo do Laércio ou, nesse momento, com tudo isso que você falou, avalia mal? Olha, Antônio Cláudio, eu acho que o momento não está sendo fácil para nenhum prefeito, né? Para nenhum governante, dificuldade de recursos, crise, mas ao mesmo tempo, por parte de algumas secretarias, a gente sente que falta ação, e nas redes sociais, os feedbacks que eu tenho, né? E isso que fique bem claro, às vezes não pode ser a realidade de outras páginas de outros vereadores ou da página da prefeitura, mas na minha, de fato, eu recebo muitas críticas à administração. Se bem que a verdade é que eu procuro trazer as notícias e sugestões, né, de uma forma sempre muito positiva, não deixando aí de dar a nossa versão a algum fato ou criticar, mas confesso que tenho recebido mais críticas esse ano do que nos últimos anos nas redes sociais. Felipe, eu não sei se é impressão minha, mas nas próprias reuniões da Câmara Municipal, pelo menos nas últimas que eu acompanhei mais atentamente, a gente percebe um certo descontentamento até com o pessoal da situação mesmo. Um exemplo fica bem claro na cobrança que vocês estão fazendo, e você é um dos que puxam a fila para isso, na falta de resposta dos ofícios, né, que não dá muito para a gente entender. Isso tem atrapalhado, essa falta de respostas, e eu imagino até que é uma falta de diálogo entre a Prefeitura e o Legislativo, Felipe? Então, eu vou fazer uma análise, vamos dizer assim, como se eu estivesse olhando de fora, para levar os dois pontos em consideração. Por um lado, eu vejo uma Câmara nova, extremamente com gás e disposição, com vontade de trabalhar, de requerer as coisas, né? Que nem sempre vão ao encontro e são aquelas que o prefeito tem em seu planejamento. Nós já estamos aqui em quase 6 meses completos de mandato, com mais de 200 indicações feitas pelos vereadores, né? E isso não tinha na gestão passada em um ano, né? O volume de pedidos é muito grande e a prefeitura tem lá as suas limitações para algumas coisas, e para outras não se justifica. Por exemplo, pintura pedir lombada é complicado, né? Eu sempre falo isso, demanda análise técnica, mas pedido de pintura de lombada, de sinalização, falta organização da prefeitura nesse sentido. Mas tem outros pedidos que são feitos, que não vou me recordar agora que são muitos, que às vezes também a Câmara tem que entender que não tem o dinheiro no orçamento, ou que não faz parte do plano de governo da prefeitura, mas o que eu sinto que gera mais, não sei se foi revolta o termo que você usou aí por parte dos vereadores, quando as respostas vêm no sentido de que vou analisar, né, e essa análise nunca acontece. Eu acho que quando se revoltam com as respostas é nesse sentido. Eu estou até aqui na minha mão com a resposta aqui de 3 ou 4 indicações que eu fiz, que chegaram agora, que, por exemplo, uma delas eu pedi para a farmacinha básica ficar aberta no horário do almoço. Recebi uma resposta concreta. Eles não vão abrir no horário do almoço porque não tem 2 farmacêuticos. Então a farmácia não pode ficar aberta sem um farmacêutico responsável, então tem que fechar no horário de almoço para o responsável poder almoçar. Uma outra que a gente pediu, bairro Varanda do Peixe, né? Eu pedi ponto de água e de energia e que eles cuidem da área verde do bairro lá, que não existe, é um verdadeiro mato. Que a população que está cuidando, né? A população que está cuidando, foi exatamente por isso que surgiu essa indicação sua, né, Felipe? Exatamente. A população me procurou, que eles estão plantando árvore, cuidando, e queriam um ponto de luz e de água. Aí a prefeitura respondeu que para procurá-los, né, algum representante do bairro, para eles fazerem lá o programa Adote uma Praça e formular a parceria com a população. Então, assim, eu acho que quando as indicações são mais concretas, plausíveis e realizáveis, a resposta vem de uma forma concreta também.
Agora, quando a indicação é um termo mais vazia, mais dificultosa de realizar, a prefeitura, infelizmente, ela acaba que tem que enrolar na resposta mesmo, não tem muito o que ela responder, né? O Felipe, continuando aí entre os vereadores, e esse grupo G5 que surgiu aí, eu até conversei com o Leandro Cebolinha há alguns programas atrás, e ele me falou da importância desse grupo, que não é um grupo fechado, que mais gente acaba entrando e assinando junto com o G5, mas você com essa experiência toda aí, 12 anos, né, de vereador, né, como é que você vê esse grupo G5? É algo positivo para a política guaranesiana? É algo negativo? Como é que você avalia? E se eles te convidassem, o G5 poderia se transformar um G6 com o Felipe Laudade ou não? Então, Antônio Cláudio, eu costumo brincar que eu já tenho muita demanda, mas muita, todo dia, e que eu não daria conta e não teria nem tempo de participar, né? E vejo assim, existe aquele velho ditado que várias cabeças pensam melhor do que uma, né? E nas discussões, nos debates que surgem aí as melhores ideias, respeitando opiniões, respeitando o contraditório. Eu já fiz algumas agendas aqui com os meninos, já tivemos em Guaxupé para falar sobre meio ambiente, sobre sinalização da cidade, organização do trânsito, que eu acho que Guaxupé é um exemplo nessa parte, Guaranésia é um mau exemplo, sabe? Agora há pouco agendei uma reunião para sexta-feira aqui com todos os vereadores também para a gente falar sobre um projeto de iluminação de LED para a cidade. Estivemos na Santa Casa recentemente. Então, assim, são pautas, né, maiores que eu vejo a necessidade da gente discuti-las em grupo. Agora, assuntos corriqueiros do dia a dia, eu confesso que a agenda aqui já é bastante cheia, eu não conseguiria sentar para estar compartilhando com eles. Mas vejo aí de forma muito positiva, né? Acho bacana assim, a iniciativa deles, né? Tomara que a união permaneça e eles tenham aí grandes conquistas para Guaranésia. Se eu puder ajudar com o trabalho, com a experiência que a gente tem, eu estou aqui pronto para ajudar. Eu aprendi um pouco, sabe, Antônio Cláudio? Eu acho que nesses 12 anos aí, a gente não pode ser hipócrita, né? Todo político por si só é um pouco vaidoso, né? Aliás, ninguém se candidata se não tiver um pinguinho de vaidade. A pessoa falar que não tem, é mentirosa. Então, ao longo desses anos, eu aprendi um pouco, né? A baixar a guarda, a respeitar opiniões, a dividir conquistas, dividir assuntos. Eu acho que quem ganha com isso é toda a cidade. E estou aqui para somar, mas quando tem que falar e manifestar a minha opinião, eu sou o primeiro a fazer. Essa questão aí da iluminação de LED, né? É uma ideia que você traz de Monte Santo de Minas. Pensando pelo lado da vaidade, uma ideia do Felipe Laudade seria bem-vinda para o Executivo Municipal? Então, até fazer um adendo aqui, eu conversei com o pessoal de Monte Santo sobre o projeto, com o pessoal de Guaxupé, mas a base inicial dessa conversa, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que a gente chama de Política com Queijo. E basicamente ele tem aí mais de 100 representantes, sendo um de cada cidade aqui do estado de Minas. Vereadores que têm como proposta a transparência, a prestação de contas, combate à corrupção, trabalhar e cobrar do executivo uma gestão mais eficiente, o enxugamento da máquina pública, e a gente sempre discute medidas. E essa medida surgiu de um colega, Vinícius, vereador de Miradouro, e de um outro colega, vereador de Ribeirão das Neves, que estão implantando, né, a energia inteligente, a energia de LED em seus municípios. E aí eles têm contato com empresas que traçam todo o diagnóstico dos municípios, de quanto se gasta para implantar, o que traz de economia, quais são os benefícios. E, na verdade, é um projeto que não tem prejuízo, né? Ele economiza 70% do que se gasta de energia no município, e Guaranésia, segundo fontes aqui, gasta em torno de 1 milhão por ano com energia, então teríamos uma economia considerável. Todo o material retirado é 100% reciclável, ganha a população em segurança, em melhoria da qualidade de vida, em lazer, a prefeitura vai ter menos gasto com manutenção. Então é um projeto só de ganha-ganha, não existe o ganha e o perde, né? E eu acho assim, a prefeitura tem que entender que quem está falando não é o político Felipe, não é o candidato Felipe, até porque a eleição já passou, né? É um vereador com bons propósitos e com boas ideias para levar o executivo para executar. E que se executar,
de certa forma, os méritos são divididos, né? Não vai ser mérito do Felipe, vai ser mérito do prefeito que mandou o projeto para a Câmara e de todos os vereadores que vão, porventura, apoiar o projeto, né? Mas eu procuro sempre tentar aí sair na frente, sim, correr atrás de boas ideias, de bons projetos. É para isso que a gente está aqui, né? Para servir. O Felipe, outra coisa que você tem abraçado também, e eu tenho observado isso nas tuas redes sociais, nas tuas falas, nas reuniões da Câmara, é a questão dos ganhadores ali dos lotes, né, do conjunto habitacional na Bimiguel. Muita gente reclamando que não teve condições de pagar as suas parcelas, né, reclamando de juros altos. Você postou isso numa das suas últimas postagens no Facebook. Como é que está essa situação? Como é que você está enxergando aquilo ali? Muita gente dizendo que não sai. Como é que você vê isso tudo, Felipe? Então, a primeira crítica minha ao loteamento habitacional é de não constar, né, ou pelo menos não foi nos apresentado um projeto de tratamento de esgoto. E nós temos uma lei muito severa no município que obriga tanto loteamentos particulares quanto loteamentos públicos a realizar o tratamento de esgoto. Eles falam em elevatória e outras categorias aí de vamos dizer assim, de destinação do esgoto sem tratá-lo, que eu não vejo isso de forma ambientalmente correta, inclusive vejo sérios problemas no futuro próximo, se assim eles pretenderem tocar o loteamento, né? Mas tirando essa parte, nós aprovamos aqui aqueles 2 milhões, né, na Câmara para a Prefeitura fazer a infraestrutura de água e esgoto. É um assunto que gerou críticas e gerou comentários positivos, né? E é sempre assim mesmo, quem é do lado do prefeito defende, quem é contra critica, e eu não vejo isso para votar. O que eu vejo é o lado daqueles que ganharam o lote e querem que aquilo saia logo. E já que o empréstimo, o próprio pagamento das parcelas paga o empréstimo, eu votei a favor. Mas, de fato, eu acho que tem faltado, sim, sensibilidade da prefeitura em renegociar, né, as parcelas de quem está devendo. Até porque a lei fala que ficou devendo 5 parcelas consecutivas, ou 10 de forma alternada, não me lembro certinho o que diz a lei, a prefeitura teria que ter a posse do terreno novamente. E a gente não pode deixar de jeito nenhum que isso aconteça, porque é o sonho de mais de 700 famílias ter o seu canto, ter a sua casa própria. E é o momento da prefeitura entender isso e chamar para negociar. Fulano, vem aqui, você deve X parcelas, está difícil você para pagar, nós vamos tirar os juros e a multa, e a dívida que você teria que pagar agora à vista, nós vamos parcelar para você em 10. Eu vejo isso de forma extremamente positiva para a pessoa e também para o município, porque você há de concordar que hoje a pessoa não está pagando porque não tem dinheiro, mas se parcelar em suaves parcelas, se dividir, se humanizar essa questão, o dinheiro também vai entrar para a prefeitura. É mais uma coisa que só tem ganha-ganha, não tem perde. Hoje nós temos aí um número considerável de pessoas que não estão conseguindo pagar e todo dia eu recebo mensagem de áudio. Eu postar alguma coisa do loteamento nas redes sociais, chega mensagem para mim: ô Felipe, vi que você postou, luta por isso mesmo, eu não estou conseguindo pagar, meu marido está desempregado, eu estou cuidando de filho em casa. Então é uma realidade que precisa ser vista de forma urgente pela prefeitura. Eu já cheguei a fazer indicação, já cheguei a fazer ofício e não foi respondido. Bem como a questão dos comerciantes. Aí o Alvará venceu agora dia 16, eu tenho certeza que muito comerciante ficou sem pagar, porque o dinheiro não está entrando, o comércio está fechado, está atendendo só delivery. E não se prorrogou o prazo, entendeu? Nem resposta eu recebi. Então, nesse sentido, e com todo respeito, mas eu também, e a Câmara também tem que ser respeitada, é que às vezes acho que gera revolta aqui por parte dos vereadores. Você fazer um pleito, responde: não, nós não vamos prorrogar. Tudo bem, é uma resposta, mas responde. Sim, é isso que falta, né? Falta essa resposta. Ô Felipe, sim, você falou da questão aí do loteamento e também falou dessa preocupação que você tem. Isso aparece muito nas redes sociais, os comerciantes também reclamando. Não há nenhum movimento, Felipe, da prefeitura em tentar pelo menos um diálogo com os comerciantes e com os ganhadores de lotes do loteamento do conjunto habitacional da Bimiguel? Nenhum movimento de conversa? Dos lotes, que eu saiba ou que eu tenha recebido resposta oficial, até o momento nenhuma. O secretário de Desenvolvimento Socioeconômico esteve na Câmara, né, falou que a assistência social do município
ia procurar essas pessoas para entender a situação de cada uma de forma particular e ver o que poderia ser feito. Isso foi em abril. Dia 7 de junho, eu protocolei uma indicação na Câmara perguntando para eles se eles pensam em renegociar as dívidas, conceder algum desconto ou anistia, e não recebi resposta até hoje dessa indicação. Então, assim, pode ser que tenha intenção, mas de forma oficial eu não recebi nenhuma resposta nesse sentido. Já com relação aos comerciantes, apesar de não ter sido respondido aí e não ter sido anistiado aí, ou prorrogado os alvarás, eu vejo que a Prefeitura fez uma coisa extremamente positiva e que eu dialoguei com eles algumas vezes sugerindo que essa reunião aí, às segundas-feiras, respeitando aí os protocolos, até em número reduzido, não vai todo mundo dos mercados, mas vai um representante de uma loja, um representante de um restaurante, para debater aí com os comerciantes as próximas medidas e os próximos decretos. Vejo isso de uma forma muito positiva, porque ao mesmo tempo que você abre, né, para o diálogo, não torna aquilo uma coisa impositiva, ditatorial, de cumpra-se e pronto, acabou, não há diálogo, você também cria a obrigação para o dono do comércio. Nós estamos te ouvindo, nós vamos acatar sua sugestão, mas é para cumprir, e se não cumprir, né, nós vamos fazer a notificação, nós vamos fazer a multa. Então, vejo isso de forma extremamente positiva. Tudo a gente tem que prezar, Antônio Cláudio, tudo tem crítica, tem elogio, e eu costumo, né, e outros vereadores têm falado isso também, que a Prefeitura, as pessoas que fazem parte da gestão, tem que saber entender a crítica, e tem que respeitar a crítica. O papel do vereador, o papel do legislativo é esse. Eu não estou aqui para dar amém e falar e ser bonzinho com todo mundo. Se a gente vê um problema, a gente tem que levantar esse problema. O que não pode é atacar a pessoa, faltar com respeito, mas dar o nosso ponto de vista e lutar por aquilo que a gente acha que é certo e correto, tem que fazer. Felipe, você que já está aí há 12 anos no cargo de vereador, está na hora de começar a pensar num cargo aí no Executivo, Felipe? Você pensa em ser prefeito de Guaranésia um dia? Antônio Cláudio, a gente que está na política, a gente aceita o desafio de servir, né? E eu acredito que mais esses 4 anos aqui eu já tenha, de fato, dado a minha colaboração com o Legislativo de Guaranésia, com a Câmara, né? E acredito eu que vai, né, se concluir sendo uma passagem muito boa, muito positiva, de muito aprendizado, de muitas conquistas, de uma experiência fantástica, né? Ser vereador, estar vereador, poder ajudar a população, conquistar as coisas para Guaranésia, a gente que é guaranesiano de carteirinha, a gente fica feliz, né? De certa forma, ter entrado para a história também aí, né? Depois das eleições diretas do Brasil, da redemocratização do país, eu fui o único vereador aí que conseguiu ganhar 4 eleições consecutivas, então mostra que, né, nosso trabalho de fato é bem avaliado pela população. E acho sim que a gente tem que dar um próximo passo, né? Eu sou funcionário público, né, Antônio Cláudio? Eu sou servidor público de carreira e há 12 anos eu me afastei da prefeitura com voltas repentinas para ajudar ali em certos momentos que precisava. Me afastei para poder me dedicar ao que eu acredito e a minha vontade de ver Guaranésia uma cidade melhor. Então, seja me candidatando aí, uma possível candidatura a prefeito, a vice, ou fazendo parte de um grupo que queira pensar Guaranésia, né, de uma maneira diferente, tentar, né, por fim nesse não é bipartidarismo, não, nesses dois lados políticos, né, que governaram Guaranésia a vida inteira, onde tem aquela meia dúzia daqui, meia dúzia dali, e nem sempre são pessoas técnicas e capacitadas para estar à frente de algum cargo ou de alguma secretaria. Eu falo que essa é a minha vontade hoje, de somar ideias, somar a minha experiência, meu conhecimento, somar o fato de eu já estar lá na prefeitura por ser servidor, né, de fazer parte de um pessoal que vai preocupar com o meio ambiente, que vai fazer uma reforma bacana na prefeitura, que vai valorizar o servidor, né, que vai trabalhar o esporte aí, a cultura como a gente trabalhava uns tempos atrás. Meu pensamento é esse, é somar, ajudar e não fujo da raia. Se precisar de mim não, eu vou estar à disposição. Perfeito, Felipe. Obrigado pela participação aqui no Expresso Cash. Um abraço.
Abraço, Antônio Cláudio, muito obrigado. Desculpa aí se me excedi, mas com você a prosa sempre é boa. Expresso Cast. Gostou da edição do Expresso Cast de hoje? Curta, inscreva-se, siga, comente, compartilhe esta edição. E meu muito obrigado a você. Amanhã voltamos. Um abraço e fique com Deus.